Meu nome é Pedro Paulo Abreu Funari. Eu nasci em São Paulo, capital, Itaim-Bibi. É uma região hoje muito desenvolvida, muito valorizada, mas à época as ruas eram de terra, era tudo muito fora da cidade, quando eu nasci, em 1959. Naquela época a gente começava a entrar na escola, no máximo no pré-primário, que seria a preparação para a primeira série. Então foi aí que eu comecei, depois fui para uma escola pública do próprio bairro e lá fiquei o período do primário, que era o chamado, seria o Fundamental 1 hoje, e depois fui ao ginásio, que era também no próprio bairro, um outro colégio, Colégio Costa Manso, um colégio também próximo. Pedro Paulo Abreu Funari é professor do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, IFISH, da Unicamp. Bacharel em História, mestre em Antropologia Social e doutor em Arqueologia, Funari foi um dos responsáveis pelo projeto de escavações na região de Palmares, Alagoas, onde foram descobertos vários sítios arqueológicos. Também coordenou o estudo sobre arqueologia da repressão e da resistência, realizado com pesquisadores da Argentina, Uruguai, Venezuela e Colômbia. Formou dezenas de estudiosos, hoje líderes e formadores tanto no Brasil como no exterior. Olha, o ambiente escolar foi importante, mas o principal foi o ambiente familiar. Porque o meu pai era professor de português, tinha sido normalista, quer dizer, estamos falando da década de, ele foi normalista na década de 30, 1930. E depois ele fez o Largo de São Francisco, a Faculdade de Direito, na década de 40. Então ele tinha, digamos, dupla função, ele era professor, por ser normalista, que na época era isso que levava a ser professor, e ele também era advogado. E ele, quando eu nasci em 59, ele já era procurador do Estado de São Paulo, procurador da Secretaria da Fazenda, e ele continuava como professor de língua e literatura portuguesa no ensino médio, e particularmente em ensinos profissionalizantes, que eram muito comuns, no SENAC em particular, mas não só. Meu pai tinha uma biblioteca de literatura muito grande, muito variada, e ele gostava muito e anotava nos livros. E eu, então, tinha essa forte influência desse lado. Inclusive, ele, como ele era professor, ele andava, naquela época, ele andava de avental, giz de cera. Então eu tinha o avental e giz de cera, era uma coisa fantástica. E mais, eu era pequeno, eu sou o caçula, eu era pequeno, e ele me punha para ajudar na correção, mas não necessariamente na correção, mas ele corrigia e ele me pedia para colocar, por exemplo, em ordem alfabética. Então eu, como criança, adorava, eu queria ser professor, porque realmente é uma coisa maravilhosa, né? Eu via lá as coisas que ele corrigia, ele usava a caneta vermelha, né? Então, isso por um lado. Ainda meu pai, ele fazia questão de me dar aulas sobre todas as matérias. Então, no ginásio, que seria quinta série, eu me lembro que ele ficava comigo, não só em português, naturalmente, mas nas outras matérias todas. Então, por exemplo, matemática, francês na minha época, na quinta série, a língua na escola pública era francês, tá? E o meu professor era francês. Então, imagina a dificuldade. Então, meu pai me dava aula, inclusive, de francês ali. Então, isso foi muito importante na minha percepção do estudo. Estudo como uma coisa muito valorizada, uma coisa muito positiva, muito boa. Leitura também. Embora, é lógico que quando eu estava aí com
quinta série, 10, 12 anos, eu colecionava gibi, né? Só para deixar claro que eu lia, colecionava mesmo, né? Os super-heróis e outras coisas desse tipo, da época. Tinha coleções muito grandes. Mas afora isso, eu também gostava de ler coisas em geral. Por exemplo, enciclopédia Barça, tal. E mais, meu pai, outra influência fortíssima, meu pai, ele assinava o jornal, Folha de São Paulo no caso, e ele lia o jornal. E eu, até hoje, leio o jornal. Ler o jornal, isso é uma coisa fundamental. E meu pai leu o jornal até falecer com 95 anos. Ele punha o jornal na mesa e lia. Tá? Então, uma influência tremenda. Isso do lado do meu pai. Do lado da minha mãe, é assim, a minha mãe tinha só os 4 anos do primário, mas ela havia feito, inclusive com o apoio do meu pai, que tinha mais estudo, ela tinha feito o que se chamava de madureza, que é o exame do ensino do ginásio, e depois o supletivo, que é o exame do ensino médio. Então ela tinha feito isso posteriormente. E ela trabalhava no Ministério da Fazenda. Ela era técnica da Fazenda, do Ministério da Fazenda, né? Então ela era assim, ela que me ensinava as primeiras letras, né? Ela que me ensinou a escrever, por exemplo, além da professora da escola, né? Naturalmente. Mas a minha mãe, ela gostava muito de ler, e ela lia obras tanto literárias quanto principalmente biografias. Ela gostava de ler obras de história, como Will Durant. Nós tínhamos lá a coleção do Will Durant, que ela gostava muito, e mais, vida de Cícero, tínhamos lá também os grandes personagens da história universal. Então, ela adorava ler, e também me passou essa mesma gosto. E eu em casa também, então, portanto, fora os gibis, eu lia essas coisas. Meu pai colecionou, por exemplo, porque eu também falei que gostaria, a coleção Os Pensadores, que era uma coleção que ia desde os mais antigos pré-socráticos e depois de alguns anos ia chegar ao século XX, né? E ali foi que eu comecei a ler então esses pensadores que eu não entendia absolutamente nada, porque eu tinha 14, 15 anos, não dava para entender, mas o fato é que eu lia. E meu pai comprava, era uma vez por semana, se não me engano, ou a cada 15 dias, um livro de capa dura e tal. Bom, então, isso tudo foi fundamental para que quando eu fosse para o ensino médio, que aí sim havia uma diferença, não havia mais clássico e científico, mas havia 3 áreas, biológicas, exatas e humanas, eu fosse para humanas. Isso aí não tinha dúvida. Minha ideia era seguir como um curso de filosofia, curso superior de filosofia, pelo fato de que, naturalmente, como jovem, eu tinha essa ambição ao ler Platão, República, adolescente, eu não entendia nada, porém, eu queria entender o mundo, como ele funciona. Então, pensei, eu gostaria de fazer filosofia, entender o mundo. Mas havia uma questão. Naquela ocasião, o ensino de filosofia, ele não ocorria nem no ensino médio, nem no ensino fundamental. Não existia aulas de filosofia não existiam. Então, isso significava que se eu fosse fazer isso, eu não poderia me licenciar, não ser licenciado, não teria uma carreira a seguir. Eu então falei, bom, dentre as outras opções, uma opção que aí sim me leva à licenciatura, à sala de aula, é a história. Sempre me chocou muito essa imensa desigualdade, uma sociedade tanto desigual quanto hierárquica. Eu vivenciava isso no cotidiano. Desigual significa que tem gente muito pobre e gente muito rica. Então, isso é chocante. E segundo, é a hierarquia. A hierarquia é você distinguir as pessoas
sutilmente em todos os aspectos. Homem é uma coisa, mulher é outra, branco é uma coisa, negro é outro, índio é uma coisa. Quer dizer, você categoriza todo mundo em superior, inferior, e as pessoas têm que aceitar essa situação. Então, esses dois aspectos me levaram a esse questionamento filosófico. Quer dizer, por quê? O que justifica essas desigualdades? Tudo isso me induziu muito a filosofia, a pensar, quero resolver isso. Só que, por motivos práticos, eu fui para o lado que eu acho certo, que é o fato de que ver como isso acontece na prática, na história. Porque, assim, essas questões não são resolvidas só no âmbito das ideias, da filosofia. Elas têm explicações históricas. Então, foi isso que me, digamos assim, não só me encaminhou, mas como me fez ficar muito satisfeito com a história. Então, falei, vamos fazer história. E foi o que fiz. Eu fiz a história no curso noturno da USP, entrei no vestibular de 76 para 77, entrei em 77, 1977. Foi uma experiência muito interessante. Primeiro, pelo fato de ser um curso noturno. Eu optei pelo curso noturno porque eu imaginei que eu precisasse, se fosse conveniente, que eu trabalhasse durante o dia. Porém, não foi bem isso que aconteceu. Eu tive a oportunidade de estudar durante o dia. Então, o que eu fazia era, eu estudava durante o dia, principalmente na biblioteca Mário de Andrade, Biblioteca Municipal Mário de Andrade, que fica no centro da cidade de São Paulo, que é uma biblioteca excelente, era uma biblioteca excelente já naquela altura, e tinha ainda a vantagem que lá podia-se ficar quanto tempo quisesse, com quantos livros pedíssemos, né? Então, me dediquei a isso, gostei bastante do curso. O curso sendo noturno, eu, portanto, de dia podia me dedicar bastante a estudo. E, a partir daí, eu fui me interessando por seguir em pesquisa. Mas era muito difícil naquela ocasião. Não havia bolsas de iniciação científica, não havia termo iniciação científica. Então, na graduação, era algo assim meio enigmático. Eu procurei um professor, expliquei para ele que eu gostava muito de filosofia e que eu gostaria de estudar a Escola de Frankfurt, Walter Benjamin, mas ele me fez cair na realidade e me desencorajou, dizendo assim, olha, você precisa saber alemão muito bem e você me disse que está apenas estudando alemão. Bom, então, ante a essa situação, eu fui a outra professora, que é esta Glória Alves Portal, a minha primeira orientadora. Ela, na graduação, ela me recebeu e me deu uma indicação. Ela era professora de História Antiga, então ela disse, olha, vamos estudar a Antiguidade. Eu estive agora na Espanha e me disseram lá, o professor Blasquez, da Universidade Complutense de Madrid, me disse que o tema agora que está tinindo é o azeite na Antiguidade e o azeite espanhol. Olha, quando eu ouvi isso, estava mais ou menos no terceiro para quarto ano, né, da faculdade, eu fiquei assim bem surpreso, porque eu nunca tinha passado pela cabeça azeite e muito menos na Antiguidade. Que coisa estranha, né? E aí me pus a estudar. Eu aceitei a sugestão, achei que se vinha uma sugestão, eu devia ter fundamento. E fui a fundo. Primeiro li literatura, depois eu comecei a ver que tinha tudo a ver com arqueologia. Para que eu pudesse desenvolver isso, eu precisava estudar arqueologia, especificamente ânforas de azeite, que levavam azeite, né? E além disso, ela me pôs em contato com o professor Blasquez, contato por missiva, por carta, e eu mandei uma carta para o professor Blasquez e ele muito generosamente me respondeu. Só que ele me respondeu em poucas linhas. Ele respondeu, fale com o professor Remessar, que estudou esse tema comigo e hoje é professor aqui, mais jovem, né? Esse professor Remessar. E quando eu mandei para o outro professor, aí
ele me escreveu longamente também por carta, me abriu todas as portas, falou o que eu tinha que estudar, bibliografia. Naquela altura a bibliografia era difícil, né? Não se encontrava muita coisa aqui no Brasil, mas de qualquer maneira ele me mandou separatas, me mandou textos muito especializados que do início eu tive dificuldade até de entender, mas de qualquer maneira, então isso me levou primeiro à antiguidade. Eu aí tive que fazer cursos de idiomas, latim, mas também grego, e depois estudei também outros idiomas como hebraico, o russo também eu estudei, mas aí não tanto pela questão acadêmica não, de história antiga, mas pelo fato de que o russo, o marxismo, a interpretação marxista da história estava muito em evidência e eu queria ter acesso a essa documentação, essa literatura em russo. Bom, de qualquer maneira, nessa ocasião, então a primeira questão que eu disse é que eu estava me dirigindo ao estudo da antiguidade, novidade. Segundo, arqueologia, coisa que também eu tinha aulas na graduação, tive ótimas aulas de pré-história e adorava, mas eu vi que eu tinha que me especializar em arqueologia para poder prosseguir. Então aí eu entrei na pós-graduação com a professora Glória Portal no curso de História. Porém, logo em seguida ela teve um câncer e ela teve que se afastar e faleceu logo em seguida, uma coisa fulminante naquela ocasião. E eu então tive a sorte também de encontrar outra professora, esta do Museu de Arqueologia e Etnologia, que se chama Raiganush Sarian, uma arqueóloga que havia estudado na Escola Francesa de Atenas, com muitos estudos de cerâmica grega, iconografia, mitologia, mas eu cheguei a ela, fui fazer os cursos e ao mesmo tempo eu apresentei a minha pesquisa e ela, de maneira muito sábia e generosa, ela digamos assim, me deu continuidade a isso, porque ela não estudava, nunca estudou mundo romano, que era o meu tema, e nunca estudou cerâmica romana e cerâmica comum, inscrições latinas, nada disso. No entanto, ela percebeu a profundidade, a necessidade disso e me apoiou. Eu consegui algo excepcional, que hoje em dia é um pouco mais difícil, que era o fato de que abri um concurso quando eu estava terminando o mestrado. Então isso é mais ou menos em 84, 85 o concurso, eu terminei em 84, 85 abri o concurso na Unesp, Campos de Assis, curso de História Antiga. Então eu me inscrevi porque se permitia naquela época, naquela ocasião, que se não tivesse doutor inscrito, pudesse um mestre. Foi o que aconteceu. Eu fui contratado como professor, muito jovem, portanto, ainda. 85 e eu comecei a dar as aulas em 86. Aí, como professor de Antiga, foi uma experiência na Unesp de Assis durante 7 anos, de 86 até 92. Nesse período foi, primeiro, muito bom porque eu pude fazer o doutoramento sendo professor universitário. Isso foi muito bom, porque ao mesmo tempo eu tinha que preparar aulas sobre a história antiga como um todo, isso foi dando leituras mais genéricas, e ao mesmo tempo podia ir ao estrangeiro com o meu salário e eventualmente com um ou outro apoio. Portanto, foi muito bom. Então, esse foi um momento também que eu tive a oportunidade ainda como professor da Unesp de entrar em contato com, entre outros estudiosos, com o antigo professor de História Antiga da Unicamp, o professor Jaime Pinsky. O Jaime Pinsky, eu o conhecia indiretamente, ou diretamente, melhor dizendo,
pelo fato de que ele, durante a minha graduação, ele fez uma reunião com pessoas interessadas, jovens estudantes interessados num projeto, e eu fui. Fiquei bem impressionado, ele era jovem, estava oferecendo, ele não era professor da USP, né? Ele estava oferecendo essa oportunidade e tal, e eu, em seguida, ele era editor da editora da Unicamp. Quando ele se aposenta, em 89, ele sai da Unicamp, mas ele funda uma editora, a Editora Contexto. Então, nessa ocasião, eu entrei em contato com ele, ou ele comigo, não me lembro bem, e aí surgiu a ideia de fazermos um livro sobre a Antiguidade. De eu fazer um livro sobre a Antiguidade que atingisse... Ele tinha um livro clássico dele, que é Civilizações do Antigo Oriente, Egito, Mesopotâmia, e eu poderia ficar com esse outro lado, o lado clássico, digamos assim. E eu propus a ele uma obra bem heterodoxa, chamada Cultura Popular na Antiguidade Clássica. Ele aceitou e foi o meu primeiro livro, em 89. A editora Ática também, naquela ocasião, tinha uma coleção de princípios, de pequenos volumes introdutórios, muito boa. Também entrei em contato, ou fui contatado, e de qualquer maneira publiquei o outro livro que também está aí. Esse outro continua muito citado, talvez o mais citado, que é a Arqueologia. Uma introdução à arqueologia que não havia, escrita por um brasileiro. Então veja, isso estamos falando no final dos anos 80, eu estou ainda na Unesp. Já estou fazendo diversos trabalhos de campo na Europa. Meu doutoramento foi feito com material britânico, encontrado nos museus da Grã-Bretanha. Então eu viajei, fiquei em mais de 20 museus, desde o Museu Britânico em Londres até o País de Gales e o norte da Inglaterra, no Muro de Adriano. Então significa que eu conheci, digamos assim, fiz um trabalho de campo extraordinário. Os ingleses foram muito generosos, sabe, sendo eu um estrangeiro estudando material guardado lá. Tive apoio de diversos colegas, como o Simon Kay, que recentemente faleceu, ele que me abriu as portas desses museus todos, né? Mas também em cada museu fui muito bem recebido. De tal maneira que em 90 eu defendi o meu doutoramento sobre esse tema. Qual tema? O tema do azeite espanhol exportado no Império Romano para a Bretanha, atual Grã-Bretanha. Então esse foi o meu doutoramento. Eu fiz na USP, com uma orientação da Rega Nussarian e com a orientação do professor Remessal da Espanha. Essa etapa foi fundamental porque me deu uma estabilidade. Fiz o concurso para ser professor contratado, não, saí da CLT para estatutário na Unesp, tornei estatutário, e esse era o que estava nos meus planos. Porém, o professor Pinsky se aposentou aqui na Unicamp e, portanto, ficou uma vaga. Mas demorou essa vaga. Ele saiu em 89, mas a vaga demorou para abrir. Abriu em 90, eu fiz o concurso, aí houve um plano Collor, etc. Olha, resumindo a história, só em 92 que eu pude vir à Unicamp. Eu fiquei com o concurso feito, etc., mas demorou.
Quando eu cheguei aqui, então, foi muito bom em todos os sentidos. Primeiro, em termos pessoais, eu me tornei pai justamente em 92. Então, veja, eu sempre morei na capital, São Paulo. Então, significa que eu podia me deslocar com muito mais facilidade aqui para Campinas do que para Assis. E em termos profissionais, também muito importante, porque a Unicamp ela me mostrou, primeiro, pós-graduação, eu teria acesso à pós-graduação, o programa muito bem qualificado, o programa de História muito bem qualificado, além de tudo, muito apoio da administração à pesquisa. A Unicamp se apresentou para mim como assim, aquela que valoriza a pesquisa, sabe? Então, isso para mim foi assim, maravilhoso. E eu, ao continuar aí, quando eu entrei aqui, nos primeiros anos, até 95 não, desculpe, 95, 96, a pós-graduação era basicamente de História do Brasil. Mas, nesse meio tempo, não só eu entrei, mas outros entraram, e o programa então se expandiu para qualquer período histórico. E aí então eu passei também a orientar na pós-graduação. Isso foi também muito bom, porque aí eu pude ter alunos e alunas que seguiram no mestrado, doutoramento, e nesses anos todos, desde o momento que eu entrei aqui em 92 até hoje, 2022, inúmeros desses alunos que cursaram aqui graduação, mestrado, doutorado, qualquer uma dessas fases, muitos deles são professores em grandes universidades. Então isso para mim é uma satisfação muito grande que eu ligo a essa minha possibilidade de estar na Unicamp, porque justamente a Unicamp permite ao professor, mas também a esses alunos, esse florescimento. Por exemplo, no meu caso, o caso de História Antiga, a Unicamp permite que os alunos de graduação façam línguas antigas, latim e grego, e línguas modernas, porque hebraico, russo, já havia naquela ocasião disponíveis aqui na Unicamp para os alunos de graduação. Então, isso fazia com que a formação dos alunos fosse, se a aluna se decide por estudar, ela terá como estudar. E o apoio de bolsas do CNPq-PIBIC, bolsas FAPESP, que também sempre foram disponíveis. Então, foi uma coisa assim, um sonho realizado, digamos assim, ver uma situação tão favorável, né? E aí, então, esse período na Unicamp, esse maior período, ele pode ser visto com diversas nuances aí. Primeira delas, que eu diria que logo que eu entrei como professor de História Antiga, eu sou arqueólogo. Já tinha diversos tipos de trabalho de campo, além do trabalho com material romano. Então, eu fui verificar da existência do NIPAR, Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Arqueológicas, que havia uma placa. Fui à reitoria, conversei com o secretário-geral e ele me explicou que isso havia sido feito pelo professor Vogt com a Aniede Guidon. Mas a Aniede Guidon já havia, o professor Vogt já não era mais reitor, a Aniede Guidon não estava mais vinculada e já não existia. Bom, então eu naquela ocasião não pude criar nada mais de arqueologia. Mas o projeto que eu estava desenvolvendo teria muitas consequências, que foi o projeto sobre o sítio arqueológico de Palmares, em União dos Palmares, Serra da Barriga, Alagoas, onde no século XVII o Zumbi, Gangazumba e Dandara fizeram essa rebelião contra a escravidão, fugiram e criaram uma comunidade. Então, nós fizemos essa escavação no início dos anos 90. Isso produziu uma repercussão muito grande, porque nós encontramos material não só digamos, de tipo colonial, ou seja, feito pelos colonos na costa, mas também material de tipo indígena, mostrando uma mescla
cultural com indígenas que não era muito enfatizada, embora as fontes escritas também já mencionassem a presença indígena no assentamento. E esse trabalho que começou nos anos 90, que gerou uma série de publicações, não só aqui no Brasil, mas principalmente no estrangeiro, porque ela foi feita com o professor Orser, dos Estados Unidos, o professor Rowlands, da Inglaterra. Então ela teve um africanista, Rowlands, teve uma expansão, uma série de publicações em inglês. E hoje, passadas algumas décadas, com satisfação que eu vejo que as maiores referências na literatura universal a Palmares estão relacionadas a essas publicações derivadas da escavação. Naturalmente também porque estão em inglês, né? Isso abriu uma outra área, quer dizer, além do estudo da antiguidade, eu passei a atuar no que a gente chama de arqueologia histórica. Arqueologia histórica significa o estudo dos últimos séculos. Isso em geral, estudos no século em geral e particularmente questões relativas à resistência, a temas afro-brasileiros, ou também educação e como a escola ela serve para moldar as pessoas, né, formar cidadãos dóceis, pessoas dóceis. Então, em suma, abriu toda uma série de campos e eu fui me diversificando. Olha, um aspecto que marcou muito, além de Palmares, na literatura mundial, é a questão da arqueologia da repressão e da resistência, que nós começamos aqui na Unicamp com com o então aluno André Saran, que hoje é professor da Federal de Minas Gerais, titular, e eu. Nós montamos um projeto para resgatar essa questão das ditaduras na América Latina. E nós publicamos um livro, Arqueologia da Resistência, da Repressão e da Resistência, 1960-1980, congregando estudiosos do Brasil, da Argentina, do Uruguai, da Venezuela, da Colômbia, de tal maneira que nós reunimos diversos estudiosos, alguns o que a gente chama de antropologia forense, que seria a identificação de desaparecidos. Mas em muitos casos, o mais fácil, o mais viável, não é a identificação de desaparecidos, é o estudo dos edifícios de repressão, dos vestígios materiais, do que os prisioneiros escreviam nas paredes. Então esse livro, ele foi lançado no início do século XXI com o apoio da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Argentina, na época do Kirchner. E foi muito importante porque teve um apoio político muito grande. Foi um livro que se tornou, logo que surgiu, um clássico, um tema assim tão candente, que é esse dos desaparecidos, de pessoas que foram reprimidas. O livro foi traduzido para o português logo em seguida e depois foi publicado em inglês pela Springer, se tornando também uma grande referência nesse campo, que é o campo da arqueologia dos campos de concentração e da Guerra Civil, da Espanhola também. Quer dizer, então toda uma área de ditaduras e repressão e a resistência à repressão foi substanciada no início do século XX, com esse livro. E hoje em dia nós temos uma disseminação disto. No momento atual, 2022, nós temos consolidado um laboratório na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, que trabalha justamente com antropologia forense. Temos também em outros lugares do continente americano, particularmente na Argentina, a equipe de arqueologia forense da Argentina, que eles foram os pioneiros na década de 80. Então esse foi um momento excepcional e eu acho de particular relevância porque há uma tendência revisionista, no sentido de dizer que não houve perseguição, que não houve mortes, quando houve. E mais, muitos edifícios foram destruídos, mas outros estão ainda para serem estudados. Agora, 2022,
vai se estudar um edifício do DOPS, em São Paulo, com participação da Unicamp, Federal de Minas e Unifesp. Então, mostra como isso está vivo, está dando sequência. E é importante, porque nós estamos resgatando aspectos muito importantes da história da América Latina e do mundo. Eu tive muita sorte de encontrar, tanto como pessoa quanto como colega, a professora Margarete Rago. A Margarete Rago, que é um pouco, já estava ao departamento antes de mim, ela é uma pessoa que estuda feminismo, gênero, e, portanto, ela me introduziu, digamos assim, ou pelo menos me aprofundou nesses temas, nos temas das mulheres, no tema do feminismo, no tema de Foucault, Michel Foucault, esse filósofo, historiador, de tal maneira que logo que eu entrei aí para a pós, em 95, nós fizemos uma linha conjunta, cultura material e gênero. Então, isso foi muito bom para mim também, porque na minha formação, que naturalmente havia sido nos anos 70, início dos 80, como eu já falei, Marx é que preponderava e a literatura soviética. Ou mesmo Louis Althusser, quer dizer, a literatura marxista mais ortodoxa, digamos assim. Enquanto que o Foucault, eu tive contato muito breve na graduação. E a Margarete, ao contrário, me jogou nesse mundo. Isso também foi muito importante. Então, quer dizer, eu acho que a Unicamp, ela tem entre outras qualidades, ela tem o trabalho em equipe. Porque eu que vim da USP, fui estagiário no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP durante 4 anos, nos anos de mestrado. Enquanto eu fiz mestrado, nos anos 80, início dos anos 80, eu era estagiário do Museu de Arqueologia. Foi uma experiência fabulosa, mas a minha experiência da USP é que é uma pesquisa, o professor embora não exista cátedra, mas ele é o professor e seus alunos. Há uma certa tradição de o professor e seus alunos. Enquanto que na Unicamp eu encontrei linhas de pesquisa, grupos de pesquisa. A Margarete foi uma delas, que me pôs nesse grupo de pesquisa. Pessoas pesquisando temas completamente distantes daquilo que eu estudava. Então, por exemplo, prostituição e outros temas completamente fora do que me preocupava antes. Bom, então isso foi ótimo. Ainda nesse campo desse multidisciplinar, em 95, justamente, um colega da filosofia, o Hector Benoit, filosofia antiga, platonista, ele também me propôs e nós fundamos um centro interdisciplinar sobre o pensamento antigo, Centro de Pensamento Antigo. Então, congregando pessoas de filosofia, história e letras, Instituto de Estudos da Linguagem. Quem estuda o mundo antigo? Grécia e Roma, latim e grego. Então, isso aí também foi ótimo, porque existe uma certa tendência na universidade, em qualquer ramo da ciência, na especialização. Historiador fala com historiador, filósofo fala com filósofo. Né? E ali era uma outra oportunidade ao contrário, eram reuniões de discussão de Platão e tal. Então, e nós, os historiadores, tendo que participar e vice-versa, né? Então, também foi um outro aspecto que a Unicamp me pareceu excepcional, ao incentivar esse contato inter e transdisciplinar, ainda nos anos 90, portanto. Essas duas coisas concomitantes, embora separadas, em dois âmbitos diferentes. Bom, com isso, eu fui participando de eventos, publiquei livros no estrangeiro também, fiz a livre docência em 96, ou seja, fiz até bastante rápido, né? 6 anos,
E no início dos anos 2000, finalmente consegui a criação de um laboratório de arqueologia, o Laboratório de Arqueologia Pública. Aí já um pouco diferente, porque a arqueologia pública diz respeito a trabalhar com escolas, com comunidades, com quilombos, com bairros. Quer dizer, é como fazer a arqueologia chegar à população. Esse laboratório que está aí conosco, né, hoje, ele foi fundamental para a divulgação da arqueologia. Nós fizemos parcerias com outras universidades, com o apoio do CNPq, de outros órgãos, da FAPESP. No caso do CNPq, nós fizemos um projeto, por exemplo, com o Federal de Alfenas, no sul de Minas, e Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Fizemos troca de alunos aqui no Brasil. E então, quer dizer, entre outras coisas, outro aspecto que também vale a pena ressaltar é o fato de que a Unicamp, o governo federal, a CAPES, mas a Unicamp em particular, sempre apoiando muito as pesquisas no estrangeiro, o intercâmbio de alunos e mesmo as pesquisas totalmente no estrangeiro. Quer dizer, então, o que a gente chama de fazer um estágio por alguns meses, estágio sanduíche, alguns meses ou até mais de ano. Então, isso eu acho fundamental em qualquer área, mas mais ainda na área da arqueologia ou da antiguidade, porque o aluno tem condições de perceber uma diferença cultural e além de ter acesso à bibliografia, aos professores do estrangeiro. É uma experiência antropológica muito grande. E eu, desde que entrei aqui, eu comecei a mandar alunos de graduação, mestrado e doutorado para fazer trabalho de campo no estrangeiro. Trabalho de campo e pesquisa. Hoje em dia, por exemplo, lembro aqui a professora Patrícia Prata, que é professora do IEL de latim, ela foi a uma escavação pelo meu intermédio. Isso já quando ela era estudante, né? Então veja, eu acho que isso é fundamental para abrir a cabeça. E esse apoio foi fundamental e eu acho que é fundamental, muito antes da generalização dessas práticas pela CAPES. É isso que eu quero dizer. Inclusive com o apoio do Instituto também, o Instituto também forneceu verbas para viagens de estudantes, sabe? Então, acho que isso é importante ressaltar. Outro aspecto também, na Unicamp, é a questão das publicações. Publicações não só no âmbito da editora da Unicamp, mas também no meu instituto, o Instituto de Filosofia, que tem publicações variadas, revistas periódicas. Eu, além da revista do CPA, Centro de Pensamento Antigo, que nós fundamos em 95, revista de História da Arte e Arqueologia, também fundamos naquela época com o professor Jorge Colli. A revista está aí hoje também com um nome alterado para a História da Arte e da Cultura. Então isso permitiu uma inserção internacional tremenda também, além de no âmbito local. Publicações de textos didáticos, traduções. Então, isso também é excepcional, porque exige um investimento do professor e dos alunos, mas principalmente da instituição que apoia esse tipo de atividade e que resulta numa formação dos alunos mais profunda. Então, e se nós compararmos a outras universidades, isso é muito raro, até pelas dificuldades que isso implica, né? Então, eu diria que essa minha experiência na Unicamp tem sido muito produtiva. Ainda seguindo nessa trajetória, eu tive atuações em diversos órgãos da Unicamp, administrativos e acadêmicos. Afora os cargos de coordenador de graduação, representante do IFCH e tal, afora isso, cargos executivos, digamos assim, eu atuei no Núcleo de Estudos Estratégicos no início do século XXI.
Esse núcleo foi depois extinto, depois de alguns anos, mas ele era muito importante na questão das relações internacionais. Ele, portanto, me permitiu aí um contato com um outro âmbito de pessoas, de estudiosos, sabe? Fizemos publicações também, né, nesse núcleo. Depois, em seguida, eu também atuei durante alguns anos e fui também coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, o NEPAM. E também foi uma experiência, para mim, particular, porque o fato de que eu estivesse atuando, a minha ligação era o fato de que a arqueologia tem a ver com impacto ambiental. No Brasil, boa parte da pesquisa, 90% da pesquisa no mínimo, é feita devido a pesquisas de impacto ambiental. Então, o Laboratório de Arqueologia Pública foi sediado lá no NEPAM. E esse foi o meu primeiro contato. Mas a partir daí também eu tive que aprender um outro campo, o campo da pesquisa ambiental. Ambiente e Sociedade é o nome da pós-graduação lá. Foi uma experiência também que aprendi muito. Nesse caso, eu aprendi muito mesmo, porque tenho lá grandes colegas estudiosas do tema ambiental, principalmente em relação à aplicação disso para as comunidades, para a sociedade, que é a área que está mais próxima, né? A área biológica está um pouco mais longe de mim, mas eu aprendi muito e foi uma experiência também muito boa. Bom, então, aí vamos falar de uma outra experiência que foi particularmente agradável para mim, que foi na rádio e televisão Unicamp, RTV. Bom, esse é um outro aspecto a dizer da Unicamp, que a Unicamp tem um sistema de televisão muito original, porque tem programas de diferentes tipos, tem programas com alunos, professor entrevistando aluno, bom, além das reportagens, né? Isso também não é comum, não é tão simples assim quanto parece. E eu então, numa das oportunidades que surgiu, era um programa para gravar com aluno. Eu falei, não, vamos lá, gravar com aluno. E ao gravar com os alunos, falaram, olha, por que não monta um programa, tal. E aí surgiu o programa Diálogo Sem Fronteira, que muitos anos ficou no ar, com centenas de pessoas entrevistadas. Essas pessoas entrevistadas eram tanto alunos quanto professores, pesquisadores, tanto pessoas da Unicamp quanto pessoas de fora, visitantes estrangeiros, em suma, um âmbito, bastava, digamos assim, ser humanidade, no sentido bem amplo da palavra, que nós fazíamos uma entrevista. Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Eveli Boruchovic. Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira recebe o professor Claudio-Pierre Carlin. Dialogues Without Frontier has the satisfaction to receive Professor Cornelius Holtorf. Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira recebe a professora Melissa Salerno. Como o programa tem 15, 20 minutos, ele sempre foi muito utilizado por professores universitários, porque eles querem falar sobre um tema qualquer, você tem lá uma entrevistinha de 15 a 20 minutos sobre um tema correlato. Então permite que o professor faça uma entrada mais fácil do que um texto, um texto. Não, agora é uma pessoa concreta do Brasil, em geral do Brasil, que está falando sobre isso. Então, foi muito bom. Além de tudo, nos anos 2000, aqui no Brasil e na Unicamp em particular, houve uma valorização muito grande da internacionalização. Então, o programa também trazia entrevistas com pessoas de língua espanhola, de língua inglesa, de tal maneira que isso também podia atingir um público fora da nossa universidade, algo que também foi novidade. Então,
esse, digamos assim, foi a minha trajetória. Bom, não cabe mencionar o Centro de Estudos Avançados, que hoje se chama IDEA, existe com outro nome, IDEA. Então, o Centro de Estudos Avançados, o professor Fernando Costa, quando foi reitor, ele me convidou para organizar um Centro de Estudos Avançados. E eu, então, com uma equipe de professores que estudavam temas como educação física, nós estávamos às portas da Olimpíada, que estudavam a China, tema de grande futuro, né? Ensino superior, todos esses temas, eles tiveram sequência, né? Mas foram gestados ali no Centro de Estudos Avançados. E nós fizemos muitas atividades centradas no Centro de Estudos Avançados. Publicação de revistas, algumas delas estão aí hoje, como a revista sobre ensino superior. E depois que eu saí, porque quando o professor Fernando Costa saiu, eu também saí, esse centro mudou de nome. Mas, de qualquer maneira, está aí como IDEA. Então, isso eu diria que foi a trajetória até o momento em que eu tive um acidente vascular cerebral. E, por sorte, tive esse acidente dentro do campus da Unicamp, de tal maneira que fui socorrido de imediato pela ambulância e, graças a isso, eu fui não só salvo, como consegui me recuperar. Então, foi uma coisa assim, extraordinária. De qualquer maneira, isso mudou muito a minha perspectiva, porque eu fiquei 6 meses afastado, tive que fazer fisioterapia, fonoaudiologia e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, eu resolvi, portanto, a partir daí, me distanciar da parte administrativa toda, que eu era muito ativo. Desde o início do século XXI, eu ocupei, como eu disse, muitos cargos executivos, digamos assim. Então, eu resolvi me afastar e me concentrar apenas aulas e orientação. Então, essa fase que vai de 2016 até hoje, houve essa inflexão, essa mudança. Mas, de qualquer maneira, eu diria que não houve nenhuma perda para mim, porque eu continuei orientando. Eu diria até que os orientandos são o grande sabor da vida universitária, tanto orientando do presente, que é aquele que tem 18 anos, 19, 20 ou qualquer idade, quanto aquele orientando que hoje é um professor titular de uma universidade federal, como é o professor André Saranque, por exemplo. Então, quer dizer, é uma satisfação você ver que você pôde ajudar, pôde direcionar, pôde incluir as pessoas em âmbitos diversos, e essas pessoas estão fazendo o mesmo hoje, com outros tantos. Então, eu acho que essa é a maior satisfação, e isso, digamos assim, faz com que no presente, com a menina de 18, 19 anos, eu me sinta também muito estimulado a incentivá-la a pesquisar. Então, eu diria que, só para concluir, para dar um desfecho aqui, que esse período todo na Unicamp, ele para mim foi muito produtivo, de muita felicidade, e que me abriu muitas portas, e que eu espero ter contribuído para abrir outras tantas portas para outras pessoas. Nós vivemos tempos cabeludos, digamos assim, tempos difíceis, no mundo e no Brasil. Então, fake news, distorções dos acontecimentos, regimes fortes, de esquerda, de direita ou de centro, regimes nacionalistas, regimes que restringem os direitos das pessoas e que, no limite, são o que eu chamaria de cultura da destruição. Destroem, procuram destruir as relações sociais e destruir as pessoas e a natureza. Então, nesse contexto,
nós temos o dever de nos alçarmos contra isso e pensarmos e estudarmos para saber que isso é temporário. Apesar dessas circunstâncias, não nos devemos abater, porque ao contrário, isso já ocorreu no passado, em diferentes momentos, e as forças pela convivência, pelo conhecimento, pela ciência, sobrepujaram-se. E essa é a mensagem última, porque ao fim da universidade é o conhecimento e a convivência, em benefício do maior número possível de pessoas. Então, essa mensagem eu acho que é particularmente importante, porque muitos de nós ficamos abatidos ante essa situação. Mas não devemos nos abater, devemos tomar isso como um incentivo para que mudemos a história.